contar a dívida, base monetária é dívida, especialmente com taxa de juros zero, a distinção entre moeda e dívida pública perde completamente relevância. A moeda é uma dívida pública que é uma perpetuidade, uma dívida pública que não paga juros e que é perpétua, que não tem um título de resgate, mas é uma dívida pública. E quando a taxa de juros é zero, até mesmo negativa, como você tem hoje em alguns países, a distinção entre moeda e dívida pública é praticamente nenhuma, especialmente quando o mercado financeiro é muito sofisticado e tem alta liquidez na dívida pública. Toda dívida pública é líquida. Essa insistência em vender dívida de longo prazo é completamente absurda. Isso é que põe o Banco Central e o governo na mão da chantagem do mercado financeiro. Perfeito? Por quê? Eu tenho que vender dívida de longo prazo, que é um perigo. Basta você substituir, criar depósito. Beluso, não sei se lembra disso, na época que nós estávamos lá no Cruzado, eu era diretor de política monetária do Banco Central, e o Cruzado começou a fazer água, tivemos que subir a taxa de juros. E eu acabei criando as LBCs, letras do Banco Central, que hoje são as LFTs, que todo o mercado financeiro detesta e nunca conseguiram acabar, perfeito? Que é um título baseado na taxa Selic. Mas eu criei a LBC, mas eu queria criar, na verdade, propus criar, porque o Fernão Bracha não conseguia entender, que ficou meio em pânico. Eu disse, não, eu vou substituir, vai ser todo o overnight, vai ser o sistema financeiro inteiro, capta overnight hoje, que a inflação é muito alta, e ele será obrigado a fazer depósitos remunerados no Banco Central. Eu pago a taxa Selic. Então, você capta do público e deposita no Banco Central. A dívida pública brasileira naquela época, que o Fundo Monetário dizia, a dívida não vai rolar a dívida, isso não existe. A dívida brasileira hoje é toda moeda, toda quase moeda. Eu transformo isso em depósito remunerado do Banco Central, a dívida pública acabou. Então, claramente, e hoje é o que acontece com as chamadas operações compromissadas do Banco Central. O Banco Central está retirando liquidez do sistema através da operações compromissadas, onde ele tem que ter título da dívida que ele carrega em carteira, isso aparece na estatística de dívida pública, ele vende e recompra com curto prazo, com operações de overnight. Agora, simplesmente, você poderia substituir esse processo por depósitos remunerados no Banco Central, como já tem o Fed hoje, como já tem os bancos centrais europeus todos. Então, o sistema financeiro, quando tem excesso de reserva, deposita no Banco Central e recebe a taxa básica do sistema. Com isso, como eu digo no Brasil hoje, as operações remuneradas hoje são 20%, as operações operações compromissadas, que hoje são 20% do PIB, que são dívida, porque o Banco Central tem que ter essa dívida em carteira para fazer isso. Desapareceria. Então, a dívida pública, que está a 85%, indo para 100%, cairia em 20% na hora. A dívida do Tesouro. É claro que a dívida do setor público consolidado, Banco Central mais Tesouro, não muda, perfeito? Mas é só para você ver como essa estatística é usada para assustar as pessoas. Isso é irrelevante. Isso não tem nenhuma relevância. Agora, claramente, como expectativas contam, se você começa a criar uma percepção de pânico, você pode ter fuga de capitais. A dívida, e quando as pessoas falam, por exemplo, só para terminar ainda sobre um dos sistemas de ameaça de dívida, fala-se permanentemente, olha, a dívida pública compromete as gerações futuras. Isto é verdade se a dívida pública for com estrangeiros, for uma dívida externa. A dívida pública interna é a dívida de nós com nós mesmos. Perfeito? É brasileiros devendo para brasileiros. Os efeitos são redistributivos no país. Não estou dizendo que é irrelevante. Tem efeitos importantes. Mas isso não tem nada a ver com gerações futuras. Nada. E, como lembrou o Beluso aí, mas num artigo meu desse que dá título ao meu último livro, o Consenso e Contrassenso, mostra no modelo do Paul Samuelson de overlapping generations, mostra que se a taxa de juros for inferior à taxa de crescimento da economia, a dívida pública melhora o bem-estar, até certo ponto. E ela é perfeitamente carregável, sem nenhum problema. Bom, essas questões todas, que são questões técnicas, mas são as questões que são usadas com impostura para bloquear o Estado. Como hoje no Brasil, claramente, eu acho perigoso, não tenho a menor dúvida. O governo hoje quer cortar o limite do teto, entre outras razões, porque isso ele percebeu que isso dá popularidade. Não tem dúvida nenhuma. Agora, por outro lado, a oposição impõe o limite do teto, porque senão o governo se torna muito popular.
quando, na verdade, a questão do limite técnico é uma questão administrativa, uma questão política. O governo não tem esse limite hoje. O governo poderia gastar. É claro que se o governo gastar mal, vai ser sempre um problema. Então, a grande distorção no Brasil são dois equívocos. Um é achar que se você tem um bom projeto, mas não tem fonte de financiamento, você não pode gastar. Falso. Se você tiver um bom projeto, tem retorno do ponto de vista de bem-estar social, de produtividade da economia, você sempre pode gastar, a menos que você esteja muito perto do limite de capacidade. E o outro lado dessa moeda é achar, como se acha no Brasil, que se você alocou recursos para aquilo, você resolveu o problema. Olha, vamos alocar recursos para a educação, o problema da educação está resolvido. Não é verdade. Perfeito? Resolver o problema da educação precisa saber como é que se faz, o que se faz, e não de onde é que vem recursos. Recursos não são condição nem necessária nem suficiente para resolver o problema. Então, agora, para terminar realmente, esse bloqueio, essa prisão a uma armadilha dogmática, vendida, batida recorrentemente pelos economistas e repetida pela mídia, é um bloqueio. Se você não fala isso, você não consegue acesso à mídia. A mídia não repercute, não fala, isso é repetido o tempo todo. Que nos levou a uma paralisia. O país está bloqueado por uma impostura ideológica vendida pelos economistas. E, como disse o Beloso, usou a pessoa performática das ideias. Quer dizer, as ideias têm muita força. E, portanto, a primeira coisa que é preciso fazer é que as pessoas entendam que essas ideias estão equivocadas. E sem tomar partido ideológico. Essas ideias, ao contrário, elas são logicamente equivocadas. Simplesmente, como diz a descrição está errada. No mundo de moeda fiduciária, tudo que descreve a partir de uma concepção monetária que não é fiduciária está errado, logicamente. Como funciona o Banco Central, como funciona a dívida, qual é o efeito, está errado. Isso precisa ser entendido. Então, isso precisa, primeiro, antes de mais nada, isso precisa ser desmistificado. E é muito difícil. Por quê? Porque a própria linguagem, os termos da economia aprisionam. E já tem um significado. Quando você fala, se você está preso às palavras que você é obrigado a usar, no sentido que elas são tomadas. Então, essa é uma longa tarefa que precisa ser feita, isso é uma longa batalha intelectual. Mas o tempo urge para isso, porque o momento no país é muito grave. Eu vejo como, sinceramente, o país está num momento muito perigoso. Num momento de transição como essa, tecnológica, com esse grau de radicalização, polarização que nós vemos, não é só no Brasil, no mundo todo, nesse momento, se nós não tivermos um certo consenso sobre como o que entender, quais são as verdadeiras limitações, são verdadeiras restrições, o que são falsas restrições, nós não podemos nem começar a ter um projeto.